Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Haroldo Félix, no nosso episódio sexto, do nosso Café e Paz, podendo compartilhar com você nessa manhã uma palavra da porção especial da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta manhã, pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós e nos dê, ó Deus, um dia agraciado, em que possamos estar concentrados, ó Deus, nas nossas vitórias que o Senhor nos tem proporcionado, vislumbrando muito mais da tua promessa. Em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus, vou tomar mais um café, ao nosso programa Café e Paz, entrando em sua casa e podendo compartilhar com você. Estou com a camisa aqui do nosso Ministério de Integração, Igreja Batista da Paz, em Campos dos Goitacazes. Quero compartilhar com você uma palavra rápida, começando o nosso dia, dizendo que a nossa guerra em Cristo Jesus, ela se encerra, Porque a palavra nos dá promessas a respeito da presença do Senhor sobre e em nós e através de nós, E o texto que eu quero ler, João 3, de 1 a 7, também 15 e o 18, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Senhor Jesus estava falando de uma coisa, Nicodemos estava falando de outra. Esse é um grande problema que a gente tem, O Senhor Jesus estava se relacionando, focando e conhecendo a fragilidade da mente de Nicodemos, que era uma autoridade, entre os judeus, e tentando lapidar, como nós ouvimos no episódio anterior, tentando lapidar em Nicodemos aquilo que ele tinha de melhor, e não essa incerteza, essa fragilidade dele, E aí o Senhor continua dizendo: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A gente tenta hoje em dia a gente tenta classificar aqueles que são, aqueles que não são, aquele que é salvo, aquele que não é salvo, aquele que está perdido. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que muitas vezes o ser humano não entendeu que a cruz de Jesus veio para que todo aquele que creia nele seja liberto, seja livre, E muita gente está vivendo em guerra até hoje porque ainda não assumiu, diante de Deus, um relacionamento íntimo e pessoal com aquele autor da vida. Por isso, eu quero contar uma história para você e deixar para você essa palavra nesta manhã. Nicodemos chegou para Jesus com muitas crises, uma guerra interior muito grande, E o Senhor Jesus estava lapidando ele, tentando descaracterizar os seus medos, as suas angústias, as suas incertezas, E dessas coisas mostrar para Nicodemos assim: olha, saia do seu foco, entra no meu foco, porque eu quero mostrar para você que você precisa sair da sua guerra. Tem uma história em 10 de março de 74, quase
30 anos após findar a Segunda Guerra Mundial, o tenente Hiro Onoda entregou a sua espada enferrujada, sendo o último soldado japonês a se render. Onoda foi enviado para uma ilha nas Filipinas em 44, com a ordem para conduzir uma operação de guerrilha e impedir o ataque àquela ilha. Quando a guerra terminou, Onoda se recusou a acreditar nas mensagens que anunciavam a rendição dos japoneses. Durante 29 anos, grave isso, 29 anos, Onoda defendeu aquele território como se a guerra não houvesse acabado. Ele se escondia na selva, comeu do que a terra dava, vivia roubando comida dos moradores da ilha e chegou a matar cerca de 30 pessoas. E o resgate gastou milhares de dólares e muitos soldados, cerca de 13 mil, foram enviados, mas ele não aceitava, não acreditava no fim da guerra. Jogaram panfletos na selva, recortes de jornais com as notícias, fotografia, cartas de amigos, recados pelo alto-falante e nada. Ele se recusava a parar de lutar. Era uma guerra fútil, solitária, individual durante anos. O seu relato em sua autobiografia foi: senti-me um tolo, o que durante todos aqueles anos em vão, contra quem de fato eu lutava. Há muitas pessoas assim, né? Quando Jesus veio na cruz, ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. O que Jesus está dizendo é: creia em mim, as suas guerras se limitam à minha ação. As suas batalhas se limitam à fé que você tem em mim. Né? Então nós precisamos entender que as lutas, no aspecto geral, ela está focada no medo que muitas vezes nós temos. Nós temos medo demais, né? E aí a gente acaba atrofiando. Tem uma história que diz assim: certa vez, quando o famoso general americano Stonewall Jackson planejou um ataque ousado ao inimigo, um dos seus generais objetou-lhe temeroso: tenho medo disso, ou receio que, pondo a mão no ombro daquele homem, Jackson disse assim: general, nunca se aconselhe com os seus temores. Ou seja, se você ficar acionando sempre os seus medos, se energizando com os seus medos, você passará a ver aquilo que você nem sequer acredita. Certa vez um urso invadiu um quintal numa casa nos Estados Unidos e um gato, por ocasião, estava no quintal. Para proteger o seu ambiente, o gato atacou o urso. E em determinado momento os moradores saíram à porta e quando viram, o gato estava no pé da árvore, e quando olharam para cima da árvore, estava um urso em cima da árvore. Um urso enorme com medo de um gato pequeno. Os nossos temores muitas vezes nos fazem ver enormes gigantes, né? E eles não são reais, né? Eles são ilusórios. Os seus medos têm feito você andar em guerra. Esse Onoda, ele vivia uma guerra pessoal. Ela não existia. Essa guerra era dele. Você tem vivido guerras que são só suas. O Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse programa, nesse 6º episódio do Café e Paz, tomando mais um cafezinho aqui, quero deixar essa mensagem para você. Olha a sua volta. 90% das suas guerras são criações suas. 10% dessas guerras são reais. Sabe por quê? Porque vamos supor que essa caneca seja a minha guerra. Depois dessa caneca, quando nós tiramos os medos da nossa frente, está à nossa frente Jesus.
E ele, nessa figura representada pela caneta, está dizendo para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Eu sei como você se sente. Jesus, quando andou aqui entre nós, quando ele trabalhava e andando aqui pela terra, os seus calos, as dores nos pés que ele sentia, o calor, quando ele chorou na morte do seu amigo, o que Deus permitiu Jesus viver foram as coisas que os humanos sentem. Na divisão hipostática do Senhor Jesus, que nós chamamos assim, ele era 100% homem e 100% Deus. No momento em que ele era 100% homem, ele sentiu tudo o que eu e você sentimos. Ele sabe exatamente essa guerra que você tem vivido. Ele tem chamado para você para fazer uma integração da sua vida com a vida dele e a partir daí ele tirar você dessa guerra. Ele tem jogado panfletos, ele tem mandado mensagens, ele tem passado por sua vida chamando você, mas você prefere, escolhe acreditar mais nos seus medos do que no poder de Deus. E por isso você está ficando atrofiado, cansado e desanimado. E Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Deus abençoe. Ande com Jesus hoje e as suas guerras serão extintas ou minimizadas quando você tiver fé. Nicodemos estava com uma guerra no seu coração, né? E Jesus estava tentando lapidar Nicodemos para tirar dele aquilo que não era real e dizer para ele aquilo que ele precisava acreditar, porque isso traz vida. Por isso, que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família hoje, tirando você das suas guerras imaginárias. Elas não são reais. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, assim como aquele relacionamento, aquela conversa de Jesus com Nicodemos foi providencial para que ele pudesse vislumbrar aquilo que ele não conseguia ver, também seja hoje o poder da palavra de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, para que os seus olhos sejam, ó Deus, descortinados e essa pessoa possa ter um entendimento de que o Senhor tem proposta de vida para eles, que entregando suas vidas ao Senhor Jesus, eles possam viver a plenitude da tua paz, em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, vá nos cultos, deixa Deus agir na sua vida e a sua guerra será dirimida ou até mesmo extinta. Deus abençoe. Esse é o nosso 6º episódio do Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Deus abençoe.